Daquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Amém. Podemos assentar? Irmãos, essa palavra é muito conhecida, creio que todos já ouviram e já tiveram o prazer de estar lendo. Essa palavra o Senhor tocou muito forte no meu coração, que foi uma palavra que Jesus ele estava ali no Monte das Bem-aventuranças e estava ensinando, pregando a sã doutrina de Deus. Jesus estava dando vários ensinamentos naquele momento. Ele deu um ensinamento de Mateus 5, sobre os bem-aventurados. Jesus fala nesse capítulo 6 e 7 sobre o jejum. Jesus ele nos ensina a orar. E nesse momento ele coloca sobre nós uma parábola. Que naquele momento o Senhor Jesus ele cria ali uma metáfora, um ensinamento muito grande para que nós entendêssemos sobre o que é os dois fundamentos. O Senhor Jesus fala nessa palavra que todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é se comparado. O Senhor Jesus faz uma comparação. Todo aquele que ouve e pratica os meus mandamentos é semelhante àquele que constrói a sua casa com os alicerces na rocha, que mesmo quando passa chuvas, os rios transbordam, o vento ímpeto, ele transborda o vento sobre aquela casa, a casa não cai. Por quê? Porque a casa ela está firmada sobre a rocha. Mas todo aquele que constrói a sua casa, todo aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, ele é comparado como um homem que não fez a sua casa na rocha, mas fez a sua casa na areia, que quando vem a chuva, vem os ventos, os rios transbordam sobre aquela casa cai. E se torna um homem insensato. Mas aquele que ouve e pratica é um homem prudente. Irmãos, essa palavra ela é muito conhecida, é um ensinamento muito lindo para a nossa vida, pois eu sei que muitos já ouviram, mas aquilo que o Senhor, Ele renova a sua palavra a cada dia sobre as nossas vidas, é a respeito de nós ouvirmos a palavra de Deus, que é praticarmos. Muitas vezes, aquilo que nos traz a maior sabedoria, maior crescimento espiritual, é termos o conhecimento da palavra. Para nós conhecermos mais a fundo a palavra de Deus, nós temos que não somente ouvir, ou não somente falar, mas nós temos que colocar em prática todos os dias. Aleluia. Pois todos os dias, a palavra do Senhor, se nós buscamos, nós a cada dia, vem uma palavra ministrando nossos corações, o Senhor fala muito forte em nossos corações. A palavra do Senhor, ela nos renova, ela nos liberta, ela nos dá um alimento espiritual todos os dias. O Senhor Jesus, Ele nos dá de presente uma palavra. Mas para que o Senhor nos dê uma palavra, é necessária intimidade. O Senhor nos dá esse alimento da palavra, não para somente ficar em nossos corações, não somente para ouvirmos. Porque quando nós só ouvirmos a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, ela só passa pelo ouvido e sai pelo outro. Mas aquilo que o Senhor fala é para nós colocarmos em prática ela todos os dias. Aleluia. Todos os dias. Porque cresceremos espiritualmente. Aquilo que o Senhor fala também aos nossos corações é que muitas vezes nós não temos prosperado. Temos feito planos, temos feito projetos, mas muitas vezes os projetos nossos, a maioria dos projetos é o quê? Nós temos intimidade. Senhor, me ensina a ter mais intimidade contigo. Senhor, me ensina a buscar a tua presença cada dia mais. Mas muitas vezes não tem dado certo, porque o Senhor nos ensina, ouve a palavra de Deus, pratica, para que a palavra de Deus ela possa se estabelecer em nossos corações. Irmãos, aquilo que o Senhor também fala nas nossas vidas é para nós construirmos a nossa casa sobre a rocha. E como que nós construímos nossa casa, sobre a rocha? Não estamos falando somente sobre o lar, isso também pega, que nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Colocar a nossa casa debaixo dos ensinamentos e doutrina que o Senhor fala para nós todos os dias. Colocarmos, edifique a sua casa sobre a rocha,
edifique a sua casa sobre os mandamentos do Senhor. A palavra fala em Josué, que o rei Josué fala assim, né? Vocês podem adorar os seus deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso é construir a sua casa sobre os ensinamentos de Deus. É isso que é colocar a sua casa na rocha. Não estamos falando só de lar, mas aquilo que o Senhor fala é sobre o nosso altar, os nossos corações, a nossa vida. Coloque a sua vida no altar do Senhor, colocando o seu coração debaixo dos ensinamentos, debaixo da palavra de Deus, para que nós cresçamos continuamente. Muitas vezes não tem dado certo o nosso projeto de estar buscando a intimidade com Deus, porque Ele fala para nós: ouça a minha palavra, busque a minha palavra, pratique a palavra, para que você cresça, para que o Espírito Santo cresça na sua vida, para que a palavra se estabeleça no teu coração. Irmãos, o Senhor me deu ao meu coração 3 tópicos. Que primeiro, o que fala nessa palavra é que nós temos que, pela primeira vez, nós temos que primeiro ouvir a palavra de Deus. Ouvir é muitas vezes quando é ministrar as palavras aqui no culto, ou quando você está na sua casa, quando você está ouvindo uma ministração, quando você senta ou dobra os seus joelhos no seu quarto e ora e pede a Deus. O Senhor naquele momento te instrui a ler uma palavra. O Senhor fala ao teu coração naquele momento. E a palavra, ela vem ao teu ouvido. E isso te alimenta. Aquilo que o Senhor fala primeiramente é o quê? Ouça a minha palavra. Busque ler a palavra todos os dias. Se você não tem o costume de ler a palavra todos os dias, faça primeiro aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Leia a palavra continuamente. No dia que você puder, fala assim: não, eu estou com tempo livre, eu vou ler a palavra de Deus. Leia. Entre no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Senhor e busque a tua palavra. Mas que você não possa perder o costume de ler, o costume de praticar, o costume de estar ouvindo dos ensinamentos que o Senhor tem em sua palavra. Ouça, se alimente da palavra de Deus. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa semana é que o apóstolo Pedro fala que nós temos que desejar arder continuamente pelo leite maternal espiritual, que é como uma mãe, ela alimenta o seu filho de poucos meses com o leite. Nós temos que também alimentar o nosso coração todos os dias com a palavra de Deus. E aquilo que o Senhor fala também, pela segunda vez, que nós temos que fazer, segundamente, pratique a palavra. Se você tem o costume de ouvir a palavra de Deus, a palavra que o Senhor fala no teu coração todos os dias, agora pratique. O Senhor nos fala todos os momentos para nós praticarmos. Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala em sua palavra: não seja apenas ouvintes, mas praticantes, porque se vocês não forem, vocês estão enganando a vocês mesmos. Para nós sabermos e conhecermos e aprofundarmos na palavra de Deus e adquirirmos o crescimento espiritual, temos que praticar tudo aquilo que o Senhor fala nos nossos corações, tudo aquilo que se passa no nosso ouvido. Palavra, profetas, muitas vezes, pessoas que estão à sua volta, que conhecem a palavra de Deus, ministram também uma palavra sobre a sua vida. Não sei se você conhece alguém, uma pessoa, alguém que está do seu lado, que sabe, conhece a palavra de Deus. Vocês têm que conversar também sobre a palavra de Deus, para que essa palavra que o seu irmão fala no seu coração seja usada, para que essa palavra entre no seu ouvido, chegue ao teu coração e você pratique. Isso é um ensinamento que também os pastores, presbíteros e diáconos também falam ao púlpito, falam diante do altar, e nós também temos que colocar essa palavra nos nossos corações. Todos os cultos também são dados ensinamentos para nós. E a terceira coisa que nós temos que fazer é construir a nossa casa sobre a rocha. Se nós ouvirmos, se nós praticamos, é certamente que a nossa casa, o nosso coração, o nosso altar está construído nos ensinamentos de Deus. Aleluia. Está afirmado na rocha. Glória a Deus. Porque outra palavra que o Senhor também ministrou ao meu coração nessa semana é que o Senhor Jesus, Ele é a pedra angular. Aleluia. O que seria a pedra angular? A pedra angular é uma pedra de eixo de 90 graus, que ela é estabelecida num ponto fixo de uma estrutura. Por exemplo, um prédio, uma casa. Essa pedra angular, ela é a base para que todos os outros tijolos se estabeleçam e formem um edifício, formem um prédio, formem uma casa. E Jesus, Ele é também não só
a fonte de águas vivas. Jesus, ele não é somente a rocha, mas ele também é a pedra angular, em que ele é a base para que nós construamos a nossa casa, para que nós construamos a nossa vida diante do altar dele. Ele é a pedra angular, ele é a rocha, ele é a fonte de água a jorrar pela vida eterna. Ele é o nosso Deus, e nós temos que construir a nossa vida somente nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não podemos chegar pedindo algo ao Pai se nós não chegarmos primeiro para o caminho que é Jesus. Jesus é o caminho. Nós temos que construir a nossa vida diante do altar dele, ouvindo e praticando a palavra. Porque quando nós ouvimos e praticamos a palavra, nós somos pessoas sábias, somos pessoas prudentes. Se nós queremos prosperar, se nós queremos que nossos planos dê certo, se nós queremos prosperar nessa terra, para nós queremos o crescimento espiritual também, nós temos que ouvir e praticar a palavra de Deus, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, convido para te ensinar, amém?